Olá, tudo bem? Que bom chegar até você. Eu sou o Júnior Dallapria, da Agregar Treinamentos, idealizador do curso Excel Gerencial do Básico ao Avançado, e nessa série de vídeos com dicas rápidas, nessa aula de hoje, eu quero te apresentar uma função que irá te auxiliar muito no seu dia a dia. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você e acredite, acontece com todo mundo que utiliza o Excel. Sabe quando você desenvolve uma fórmula ou utiliza uma função e o resultado dessa operação que você está desenvolvendo apresenta uma mensagem de erro? Isso é muito comum e acontece muito no nosso dia a dia. Nós temos alguns exemplos aqui, ó, uma mensagem de erro, div 0, ND, poderia estar aparecendo valor, ref, existem várias mensagens de erro que o Excel retorna quando nós estamos utilizando fórmulas ou funções. E para resolver isso, nós podemos tratar essas mensagens de erro, nós podemos utilizar a função serro. Então vou mostrar para você como que a gente pode utilizar o que a gente pode fazer para tratar essas informações justamente quando o resultado apresenta uma mensagem de erro. Então olha só, no primeiro exemplo, nós temos uma lista de um relatório de vendas, o nome de alguns clientes, o número dos pedidos, o total de cada pedido, o total vendido, e aí a quantidade de parcelas e o valor de cada parcela. Só que no valor das parcelas nós temos a mensagem de erro. Por que isso está acontecendo primeiro? Porque nós não definimos ainda a quantidade de prestações que esse cliente vai pagar. E quando não tem nada nessas células, é como se estivesse o número 0 ali. E a gente sabe que em operação aritmética, qualquer número dividido por 0 é 0. Então, por isso que ele está mostrando para a gente que está dando um erro aqui, div 0, que não tem como dividir por 0. Se eu definir uma quantidade de parcelas específicas, ó, por exemplo, no primeiro pedido, 3 parcelas, vão dar 3 prestações de 12.513. Ó, 4, 2, 5, 1, 6, 3... Quando eu defino a quantidade de parcelas, automaticamente ele já vai calcular o valor de cada prestação. E é isso que a gente quer que aconteça mesmo, né? Só que quando ainda não estiver definido a quantidade de prestações, eu não quero que apareça essa mensagem de erro. Então nós vamos tratar essa informação que está aparecendo aqui utilizando a função serro, ok? Primeiro deixa eu apagar todas aqui. E vou fazer com você. Então, qual foi a conta? Qual é a operação aritmética que eu utilizei para calcular a quantidade de parcelas? Seria uma conta de dividir, né? Então, coloquei o sinal de igual. O Excel já sabe que você está começando a formular, né? Definir uma fórmula, estruturar uma fórmula ou uma função. Então, vamos lá. Ele vai fazer o que a gente pedir e vai apresentar o resultado de acordo com a operação indicada. Então, vou clicar aqui na quantidade, no valor total do pedido, 37.540, célula D6, coluna D, linha número 6, dividido, a gente sabe que o sinal de dividir no Excel ele é representado pelo caractere barra, então, D6 dividido pela quantidade de parcelas, vou dar um clique aqui, D6 dividido por E6, div 0, mensagem de erro, porque nós não definimos a quantidade de parcelas. Deixa eu só selecionar aqui, colocar um estilo de moeda. Perfeito, 4 prestações de 9.385. Só que eu não quero que ele apresente essa mensagem de erro. Então, antes de desenvolver a operação aritmética, eu vou utilizar a função serro, igual se, vou colocar letra maiúscula aqui, serro, abrir a função. Qual é o valor? O valor é o quê? É a conta que eu quero fazer, tá? O valor é a conta que eu quero desenvolver. Então eu vou clicar aqui no 37.000, dividido pela quantidade de parcelas. Se esse valor, né, se realmente não tiver nenhum zero aqui, ele vai apresentar o resultado da conta, normal. Agora, e se houver um erro? E se realmente eu deixei um zero aqui, não coloquei nenhuma informação, e ele o resultado disso for um erro, eu coloquei a vírgula. Se erro, eu não quero que apareça mais aquele div 0. Eu quero que ele coloque aqui, por exemplo, um texto. Abre aspas. Definir
parcelas. As parcelas. Então, definir a quantidade de parcelas. Fechei aspas, fechei o parênteses. Enter. Ó, definir parcelas. Ah, são duas. Ah, duas de 18.700. Então, ó, não tem a quantidade de parcelas? Por favor, definir as parcelas. É uma opção. Eu poderia também, deixa eu dar um desfazer aqui, eu poderia também, ao invés de pedir para definir as parcelas, eu poderia, quando não tem a quantidade de parcelas, eu poderia simplesmente colocar aqui, entre aspas, um tracinho, um hífen. Então, quando não tem a quantidade de parcelas, ele não apresenta nada, só coloca esse tracinho aqui. Eu já sei que está faltando alguma coisa, ok? Eu poderia também, ao invés de colocar esse tracinho, eu poderia aqui pedir para ele não colocar nada quando tiver uma mensagem. Ao invés de uma mensagem de erro, ele não apresenta nada. Ou seja, abrir e fechei aspas, quer dizer, ele vai colocar um espacinho ali. Ele não vai apresentar nenhuma informação. Olha só que interessante. A fórmula está aqui, só que não está apresentando nada porque nós não definimos a quantidade de parcelas. São 4 parcelas. 4 de 9.385. Eu poderia também, ao invés de pedir para não colocar nada, eu poderia colocar o número 0 aqui. Então, quando não tem nenhuma prestação, ele não vai apresentar nada, número 0, estilo de moeda. Então, você pode utilizar vários critérios aí, a sua escolha para definir o que você quer que apareça quando a mensagem é de erro. Olha só. Então, vou copiar até embaixo. Ele não está, as funções a função está funcionando normalmente, como não tem a quantidade de parcelas, ele não está trazendo nenhum resultado. Ao passo que quando você define a quantidade de prestações, ele já vai trazer para a gente. Então essa é uma possibilidade, tá? Você pode escolher o que você quer que apareça, você está tratando essa mensagem de erro para não aparecer aquele div 0 que incomoda algumas pessoas. E aqui, nesse outro exemplo, por que eu estou pedindo para ele analisar qual é o total do pedido do Sidney e ele está trazendo uma mensagem de erro para mim, ND. Esse ND significa que não consta, não tem nenhum comprador aqui com o nome Sidney. Tá vendo só? Eu estou utilizando a função procv, dá 2 cliques aqui para você ver. Ó. É a função procv, ele está procurando nessa coluna de cima para baixo, na vertical, o nome do cliente, e se o cliente constar nessa lista, ele vai retornar a informação que eu estou pedindo. Né? Então, a função procv é quando você está procurando na vertical, ok? Não tem nenhum cliente com o nome Sidney. Se eu tivesse um cliente aqui ó, com o nome Sidney, automaticamente ele já encontraria, não daria essa mensagem de erro, tá? Então, quando você procura uma pessoa, um cliente que não consta nessa lista, ele dá a mensagem ND. Mas eu não quero que apareça essa mensagem, eu quero que apareça, por exemplo, não consta. Não fica mais interessante do que esse ND, que muitas pessoas não sabem nem do que se trata? Então vamos lá. Vamos utilizar também a função serro. Vou dar 2 cliques aqui. Antes da procv, eu vou dar um clique depois do sinal de igual e vou abrir a função serro, abrir o parênteses. Valor. Então, valor, qual é o valor que ele vai analisar? A fórmula, a função que ele vai analisar é a procv. Ele vai identificar tudo aqui. Ele vai procurar a Aline nessa coluna de clientes, de cima até embaixo, para ver se tem Aline. Se tiver a cliente Aline, ele vai buscar para a gente qual é o total do pedido dela. E se não tiver, eu quero que apareça o quê? Então vou colocar aqui no final, ponto e vírgula, valor se erro. Abre aspas, eu vou colocar aqui cliente não identificado. Fechei aspas, fechei o parênteses, enter. Cliente não identificado. Então ele não encontrou esse cliente. Então, para não aparecer aquele
ND, ele apareceu cliente não identificado. Agora, se a gente colocar o nome de um cliente que já existe, ó, ele apresenta para nós o resultado. E aí, gostou? Você já conhecia a função se erro? Deixe seu comentário aqui embaixo. Como você acha que ela pode te auxiliar no dia a dia? Aproveita também para curtir, para que a gente possa chegar a mais pessoas levando essas informações para poder auxiliá-las no dia a dia. E se não está inscrito ainda em nosso canal, aproveita agora e se inscreva e não esquece de clicar no sininho para receber informações sempre que nós colocarmos um novo conteúdo. Obrigado pela sua atenção, até breve e a gente se encontra na próxima videoaula.